Olá, muito bem-vindos ao canal novamente. Agradeço a sua presença aqui, porque além de a gente estudar e trabalhar para que a família brasileira deixe de gastar tanto dinheiro com a manutenção do seu patrimônio, com a transmissão do seu patrimônio para os filhos, porque o Estado vem em cima, muito em cima, e quer cada vez mais arrecadar em cima do nosso suor. Eu fico satisfeito de você estar aqui interessado nesse tema e a gente busca sempre trazer uma informação interessante para que faça efeito na sua vida. Fazer um bate-papo explicando as condições que a holding traz para a pessoa que a faz e todos os benefícios que o sistema de holding vai trazer para a gente. Esse sistema vem sendo desenvolvido, quer dizer, ele é usado há décadas pelos bilionários, e o desenvolvimento dele no Brasil deve ter em torno de 5 anos. Eu digo, a popularização do sistema de holding. Então hoje a gente tem, por exemplo, no nosso time Holding Brasil, que é o que faz mais holdings no Brasil hoje, em torno de 85% das holdings são o nosso time que faz. São mais de 2.000 advogados espalhados pelo país. Então você imagina quantas pessoas envolvidas estudando holding, estudando processo, procedimentos, leis para trazer na prática o melhor resultado para o cliente, né? Então é isso que a gente faz aqui, encontros de duas vezes na semana para trazer essa informação direta para o cliente. Você está aqui, se você tem patrimônio, construiu patrimônio durante a vida, você sabe que pagou imposto primeiro sobre a renda que você adquiriu para construir esse patrimônio. Agora, quando você vai, e a manutenção do patrimônio é sempre cobrada pelo Estado, seja em forma de IPTU, seja em forma de IPVA, né? Ou seja, ao que parece, a gente tem, na verdade, uma concessão para usar o nosso patrimônio, né? Espero que isso mude um dia, não vai ser de um dia para o outro, porque a gente tem situações muito diferentes em países próximos aqui. Por exemplo, o Paraguai. Eu gosto muito de ir ao Paraguai. O Paraguai não tem imposto de transmissão sobre herança. Não existe imposto de transmissão. O IPVA aqui, que se paga de 3 a 5% sobre o valor do veículo, no Paraguai você paga uma taxa mínima, que, vamos dizer assim, se aqui se paga num carro de 100 mil reais, 3 mil reais, né? No Paraguai você vai pagar 150 reais. Né? IPTU, não existe IPTU no Paraguai. Né? Então é uma liberdade econômica e não é à toa que o país está desenvolvendo. Então a gente vivendo no Brasil aqui, com essa quantidade de impostos, a gente tem que se preocupar como você está fazendo, estando hoje nesse vídeo aqui. Olha só, eu vou trazer algumas condições sobre o que é uma holding, quais as proteções que a holding traz. A gente falou no primeiro vídeo sobre a proteção sobre o patrimônio, quando se adquire patrimônio e, eventualmente, à frente na vida, adquire-se uma dívida, essa dívida, dependendo da forma que a holding foi constituída, dificilmente chegará nesse patrimônio para cobrar, né? Existem situações que a gente garante mais, que a gente garante os 100%, por exemplo. Isso aqui não vai acontecer, né? Até porque ela é feita, a holding é dos bilionários, né? Então eles não querem que a justiça entre numa questão para conseguir penhorar ou retirar algum direito já constituído. Porque imagina só, você trabalha durante 30 anos, faz um patrimônio na vida, e depois disso você comete um erro ou uma omissão, alguma coisa involuntária, causa um prejuízo, e um prejuízo às vezes que pode levar aquele patrimônio, ou boa parte daquele patrimônio. Então os próprios legisladores falaram que só pode ir nesta constituição de empresa, onde se levou o patrimônio para essa empresa, se houver má-fé. Então, quando você não tem dívida, você constitui uma holding, leva de boa-fé, dificilmente chegará a dívida naquele patrimônio.
Então, algumas cláusulas que a gente coloca também para aumentar a garantia. Cláusula de incomunicabilidade. Você monta o sistema de holding, você doa as cotas da empresa para os seus filhos, e aí esse sistema a gente vai falar numa palestra adiante, a gente vai dar os detalhes para quem tiver realmente interesse em constituir. Você doa as cotas para os filhos e reserva o usufruto para si. Então, o patrimônio já não é mais seu, mas você reserva o usufruto. Diante desse sistema, você coloca algumas garantias. Primeiro, porque a holding tem por objetivo a perpetuação do patrimônio no seio familiar. Então, para isso, a gente coloca, por exemplo, uma cláusula de incomunicabilidade. O que é isso? A incomunicabilidade é: seu filho casou com uma pessoa, certo? Ou sua filha. Então, essa cláusula de incomunicabilidade determina que esse patrimônio que foi doado por você para o seu filho ou filha, no caso de separação entre o seu filho e sua filha, essa pessoa não terá direito na separação disso aí, durante o processo de separação. Então, garante que se tiver algum problema na relação ali, ninguém vai levar parte do patrimônio da família para fora do seio familiar ali, tá ok? Uma cláusula de impenhorabilidade. Então, como você tem o usufruto daquele patrimônio que você levou para dentro da holding, você institui para que, apesar da propriedade daquele patrimônio já dentro da holding ser do seu filho, vamos dizer que ele poderia dar em garantia o patrimônio que está ali dentro, uma casa, um apartamento, para contrair uma dívida. Então, essa cláusula de impenhorabilidade não permite que isso seja feito, tá ok? Então, é outra questão que segura, que mantém o controle do patrimônio e mantém a não penhorabilidade para que nada afete aquele patrimônio no seio familiar. Veja que a gente vai repetir sempre isso: patrimônio no seio familiar, para perpetuação da família, porque todo projeto, e a família é um projeto de longo prazo, precisa de patrimônio. Perfeito? Vamos falar da cláusula de reversão. Bom, eu doei as cotas para o meu filho e o meu filho faleceu. Então, quando isso acontece, para manutenção do patrimônio no seio da família, a gente reverte essa cláusula, ou seja, reverte o patrimônio, as ações que foram dadas para os filhos, para o pai vivo. Então, o filho faleceu, as cotas dele voltam para o pai. Perfeito? E depois ele vai analisar, e vai depender de caso a caso, como é que era o filho tinha filhos, né? Se o dono do patrimônio, que levou o patrimônio para lá, se tinha netos, então se vai doar para os netos, se vai já colocar os netos dentro da holding, isso aí ele vai definir. Perfeito? Outra cláusula que a gente fala aí é a cláusula da call option. O que é isso? É a opção de chamada. É a cláusula que garante que, por exemplo, eu tenho 2 casas e um apartamento dentro da holding que eu levei como meu patrimônio para lá. Então, bom, mas agora eu quero vender um apartamento que está ali, certo? Então, eu faço uso dessa cláusula de call option com opção de compra daquelas cotas já num preço pré-definido, para que aquele patrimônio volte para o meu controle, para a minha pessoa física, ou para o meu controle direto para vender empresa, outra empresa ou pessoa física, para quem eu for vender o imóvel. Okay? Então veja esse controle que sempre tem que ter quem levou o patrimônio para lá. Se esse dono do patrimônio desse somente a doação com reserva de usufruto, sem essa cláusula de call option e sem as outras cláusulas que a gente coloca no sistema de holding, ele dependeria do filho primeiro querer reverter aquele patrimônio para ele, certo? O filho teria que assinar o cancelamento, o retorno, né, da doação,
E se o filho for casado, também a cônjuge, seja homem ou mulher, claro, vai ter que assinar. Um dos filhos estava em processo de separação. Precisava assinar a documentação para ir adiante com o negócio. Não conseguiu, porque a mulher que estava separando do herdeiro, do filho, não quis assinar. E o cartório de registro de imóveis exigiu a assinatura dela. Resultado, tiveram que entrar com uma ação judicial para que o juiz suprisse a assinatura da cônjuge. Então, veja o problema que é quando quando não se faz da forma correta, com as cláusulas e garantias corretas, para que tudo funcione de forma redonda. Muito obrigado por estar aqui. A gente vai continuar trazendo as informações. Hoje um vídeo um pouquinho mais longo, mas a gente vai fazendo esse bate-papo que fica interessante para a sua informação. A gente começa a pensar a holding e ver o quão importante é ter isso na nossa família para garantia, para prosperidade, para não ter problemas, para deixar tudo caro e, principalmente, para que o Estado não vire nosso sócio, o governo tenha menos participação no nosso patrimônio. Perfeito? Forte abraço, obrigado por estar aqui.